Como é que um mundo apocalíptico zumbi pode se desenvolver 28 anos depois do surto inicial? É com essa pergunta que o diretor Danny Boyle mandou muito bem, cara. Voltou aqui com o pé na porta, ao melhor estilo, assim como ele fez no filme original. É assim que Extermínio, a Evolução, nos recebe de braços abertos, lindamente, nesse novo capítulo dessa trilogia que eu amo. Vamos aí para mais uma análise. Em 28 Years Later, o Reino Unido foi largado às moscas para se degladiar após um surto viral, um vírus da raiva, melhor dizendo aqui, vamos especificar, liberado. Ele era testado em laboratório usando chimpanzés para a gente tentar ali, através da farmacologia, da biologia genética, sei lá o que, essa modificação, esses estudos para curar, para a gente tentar de alguma maneira frear as massas, de alguma maneira ter um uso que seja político, que seja farmacológico, que é a indústria mais lucrativa do mundo. E aí entraria as críticas sociais aqui sobre as indústrias, o lucro como é feito no mundo de hoje, com ética ou não, quando no primeiro filme o vírus é liberado por ativistas que, com um toque de humanidade, tentam lá liberar os bichinhos, os chimpanzés, coitados, naquelas gaiolinhas de vidro. Só que já era, eles já estavam modificados, já estavam cheios de fúria primitiva, e é assim que o surto acontece lá no filme de 2001, se eu não me engano, com o Cillian Murphy estreando ali novinho, Tominha Shelby, esse mesmo que você pensou, começando a carreira muito bem. Eu amo esse filme dele, cara, sou fã de longa data aí, sou suspeito para falar dessa trilogia, dessa franquia aí, dá para chamar assim já, porque o diretor já está planejando 3 filmes novamente, e eu acho que eu afirmo com uma certa segurança aqui que vai ser sucesso, que provavelmente isso aí vai... É porque eu vi na pré-estreia, mas eu não olhei os números, acredito que vai chegar longe, e ele vai conseguir o orçamento agora com esse filme aí, porque, cara, se você é fã de zumbis, confia na opinião aqui do Cenicamente, vai lá conferir que você não vai se arrepender. O filme é muito empolgante. E sabe por quê? Porque ele traz uma evolução, como o título sugere, sem ser redundante, do vírus zumbi. Ele traz essa evolução, ou melhor, do conceito do que seria ser zumbi. Quando, 28 anos depois, a gente volta para a Inglaterra, que agora está quarentenada pelos outros países ao redor, que fazem patrulhas de revezamento para que ninguém, vivo ou morto, deixe aquela ilha. E aí, como então que estariam as coisas, como estaria a vida nesse lugar maravilhoso que foi deixado ali no seu melhor estado, para não dizer o contrário? E essa é a pergunta super curiosa que vai levar a gente a explorar esse mundo, essas florestas perigosíssimas novamente. É um Jurassic Park dos mortos, cara. E na trama oficial a gente vai ter colocado esse panorama que eu acabei de te dar, um pai tentando ensinar seu filho, que precisa ser iniciado a uma espécie de ritual ali para que ele consiga defender com suas próprias mãos a comunidade que resistiu, que conseguiu prosperar e criar novas gerações, inclusive, dentro desse lugar inóspito, Surpreendentemente, é uma ilha porque ela está estrategicamente muito bem posicionada. Você se perguntaria, como foi possível? Eles foram deixados para trás, o vírus tomou conta de tudo, mas existem lugares geograficamente bem posicionados que, se bem aproveitados, com bom plano de contingência, são possíveis de prosperar. E é o que a gente vai ver. Essa comunidade que vive, que prospera, que encontrou maneiras de não só sobreviver, mas viver novamente, tendo seus rituais, trazendo de humanidade, aí que é muito legal, essa característica que acontece aqui do roteiro, ela é bem peculiar e interessante, que ela vai criar, vai evocar, melhor dizendo, esse tribalismo, da gente, que a gente tem ali, de que a gente ouve falar, que é dado como algo milenar da humanidade, que é essa coisa da gente se unir em tribos e caçar. E a gente é colocado no mesmo patamar dos seres, dos zumbis, dos infectados, como eles chamam,
Só que é aí que tá, né? Será que os infectados são realmente só aqueles seres cheios de frenesi, doidos pra fazer sei lá o que com a gente, o que eles puderem fazer de maligno com a gente? Ou será que eles acharam novas formas, 28 anos depois, de também não só subsistir, mas criar algo do zero, criar algo do que foi deixado pra eles? Cara, é aí que o filme ganha muito corpo. Ele dá aquela encorpada bonita, porque a gente vê esse menino que tem que sair com seu pai pra aprender a defender a comunidade. A partir de uma certa idade suficiente, as crianças elas começam a ser treinadas, aliás, desde cedo lá dentro dos muros, e a partir de uma certa idade é feito aquele ritual de iniciação quase que ancestral, para que eles saiam e vão encarar o mundo, vão enfrentar pela primeira vez o perigo real que está à espreita, né? E aí eles sempre vão com alguém, com seu pai, alguém experiente, para ensiná-los a lidar com aquele mal avassalador. E os infectados, cara, tem novas formas. Eu não quero dar spoiler, mas você que é fã de zumbi vai se empolgar com as novas formas de infectados. Você tem vários tipos. E aí você tem que ver. Se eu te contar, vai estragar a experiência. Só que o filme ele vai muito além disso, mas muito mesmo. Não só roteiristicamente falando, como tecnicamente falando. O arcabouço dele é muito bem pensado. Ele vai evocar os arquétipos da humanidade em termos de psicologia, já que a gente tá também num canal sobre isso, né? Vamos tocar um pouco nesse tópico aí. Ele vai evocar o arquétipo do guerreiro, por exemplo. Ele vai evocar os grandes ritos tribais da humanidade, como eu já havia comentado. E ele vai, por exemplo, fazer uma comparação de homem-natureza ou homem-criador-criatura, né? Em que, por exemplo, ele vai pegar... Se no primeiro filme o personagem do Cillian Murphy era equiparado à besta, ao zumbi, vamos usar essa palavra aqui, embora ela não seja evocada no filme, para conseguir salvar as conexões humanas que ele criou nesse mundo, e somente por causa desse mundo, né? Se o personagem do Jim se tornava criatura para conseguir se salvar, nesse a criatura se torna o caçador mais ferozmente elaborado do que nunca. E o diretor vai trazer a evolução não só no título e nos temas do roteiro, mas também na própria tecnologia, no aparato que é usado para a criação da obra, onde ele filmou quase que exclusivamente, acredite se quiser, com iPhones, revolucionando daqui para frente o que vai ser a forma de fazer filmes. Olha aí que interessante. Com essa ninguém contava, né? Ele mais uma vez fincou sua bandeira e deixou sua pegada no cinema com essa nova produção. E não só do cinema de gênero, de zumbi, de terror ali, mas no cinema como um todo. Quem sabe o que vai ser daqui pra frente agora, com essas novas possibilidades? Com a tecnologia do iPhone, né, super avançada agora, sofisticadíssima, que todos nós temos no bolso, ele consegue não só captar uma imagem muito mais panorâmica, dinâmica, aberta, limpa, cheia de detalhes, como ele consegue pela não limitação física, né, pela liberdade que ele tem de carregar literalmente só um pequeno equipamento na mão, explorar e acessar cantos que ele jamais iria, em que ele jamais estaria com os personagens, e que nós também, enquanto espectadores daquela história, jamais viajaríamos para esses cantos se não fosse por ser gravado exclusivamente com esse tipo de tecnologia, porque traz aquele ar de... Vou descrever assim de uma maneira mais literal para você ter a sensação que eu tive, cara. É como se você botasse a cabeça para dentro da tela e sentisse o bafo ali dos personagens. Traz um intimismo fascinante, cara, e ele vai além. Você pensa que acabou, você tá muito enganado. Ele não vai ficar só aí. Ele vai discutir em temas de roteiro, de diálogo, com grandes atores ali no elenco, como Ralph Fiennes, a Jodie Comer. Enfim, você tem que conferir coisas que só esses atores conseguem entregar com as suas peculiaridades e aquele contexto, aquele recorte. Ele vai trazer o conceito de Memento Mori para discutir uma nova relação nossa com os temas de morte e vida. O Aaron Taylor-Johnson tá ótimo no filme, mas destaque aqui pro personagem do Alfie Williams, esse estreante, pelo menos aos meus olhos, não o conhecia, é o personagem Spike. Ele é o melhor personagem do filme.
Acho que ele é um pouco jovem. Ele tá pronto, Jenny. Uma evolução fascinante na arte de fazer cinema para além dos fãs do gênero. Se você quer me ver voltando a gravar outros vídeos, fica aí no canal, dá aquela força.